que a gente acabe percebendo a participação dos servidores públicos ali no esquema criminoso. Aqueles elementos escolhidos, né? Aquela prova cautelar, ela pode ser utilizada lá no procedimento administrativo? Sim. Né? Eu vou transportar ali aquela prova lá para o PAD e vou oferecer ampla defesa contraditória lá ao sujeito, beleza? E o juiz precisa autorizar. Vamos lá. Assim sendo, de acordo com a jurisprudência, não é necessária a identidade das partes. A jurisprudência aí inovando. Não é necessária identidade das partes em ambos os processos, processo originário e ao qual a ser juntada a prova emprestada. Tranquilo? Ó, essa jurisprudência aqui também essa jurisprudência aqui é muito massa. Isso, vai com prova documental para outro processo. Né? Olha essa jurisprudência aqui, ó. Olha só, de 2020. Diz assim, ó. Em vistas das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha ISDA garantido contraditório, ou seja, sempre a participação e informação. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processo em que figure partes idênticas. A jurisprudência inovando, indo em contramão à doutrina, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem qualquer justificativa razoável para tanto. Ou seja, se eu for exigir identidade das partes, assim, possivelmente aquelas provas, eu vou perder ela de utilizar em várias situações. Independente de haver identidade das partes, contraditório é requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada. De maneira que, assegurando as partes contraditórias sobre a prova, lembra daqui o que é contraditório sobre a prova? Ó, tem aqui, ó, contraditórios para a prova e contraditório sobre a prova. Lembra desses conceitos? Contraditório sobre a prova é contraditório diferido. Diferido, que também pode aparecer com o nome postergado. Retardado. Aqui, ó, pode aparecer também contraditório real, que é para a prova, também chamado de... O professor Nestor Távora que chama de contemporâneo. Meu amigo, eu tô igual a Jequibal, eu tô mais de 24 horas acordado, cara. O plantão hoje foi até tarde e tá dando uns bugs violentos aqui. Mas é isso. Ó, contraditório para a prova, contraditório sobre a prova. Contraditório... Foi café com força hoje, meu amigo. E vibrando aqui. Contraditório para a prova, contraditório real, também chamado por professor Nestor Távora de contraditório contemporâneo. Contraditório sobre a prova, também chamado de diferido, postergado ou retardado, com participação dialética das partes, beleza? Sim, deixa eu terminar de ler o julgado aqui, né? Isto é o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigurando-se válido o empréstimo. No sentido de possibilidade de utilização do conteúdo de depoimento obtido em ação penal diversa como prova prestada, desde que respeitado o contraditório e ampla defesa. Beleza? Jurisprudência 2020. Meu amigo. Solta os fortes, meu. Deixa você começar a operar lá no Ceará, que eu quero ver essa conversa. Meu amigo, aqui, né? Aqui nem cuidado da bebê, pô. Quando ela chora, o cara não escolhe se, tô cansado, não. O cara tem que ir na tora. Vamos aqui, ó. Distinção entre prova nominada, inominada, prova típica, atípica, anômala e prova ritual. Calma, Ari, que isso aí me pega. Isso aqui, meu amigo, isso aqui você vai memorizar, porque é muita questão sobre isso. Eu não nada a dizer, tá? Um negócio que os caras não gostam, meu amigo, é de decorar. Então, alguns pontos que a gente, como eu sempre falo, né? Ó, se eu puder chegar aqui, explicar, trazer um exemplo, dar uma pirueta, se eu quer você entender, maravilha, entendeu, pô. Show.
Depois faz até com o pé nas costas. Agora, outros pontos, pô, tem que decorar, pô. Tem que decorar. Então, prova nominada. Prova nominada é aquela que tem previsão legal com o seu procedimento probatório previsto em lei. Eu tenho uma previsão legal e o procedimento probatório é previsto na lei. Exemplo, 226. Portanto, é o meio de prova nominado. 226 é o reconhecimento de pessoas ou coisa. O reconhecimento de pessoas ou coisa. Então, ele tem, por que é nominado? Porque é nominado, ele tem a previsão na lei, e o procedimento dele é previsto em lei. O porquê aí essa distinção aqui? Isso aqui, a previsão na lei, né, é pelo fato, pô, do legislador, ele ficou atento. Tem essa previsão dessa prova aqui, a doutrina, porque a doutrina, a produção doutrinária, ela é muito forte, e hoje a gente vê isso com muito mais clareza, né? Quantos doutrinadores de processo penal que eu gosto? Só dos que eu gosto. Renato Brasileiro, Pedro Coelho, que mora ali em João Pessoa, né? Aí na nossa terrinha, Pedro Coelho, e o cara tem a oportunidade de encontrar com ele ali na orla e trocar a maior ideia, quem puder, quem gostar do processo penal, poder, né, um cara aqui muito próximo nosso, poder ler a doutrina dele, é maravilhoso, e as aulas do cara, meu irmão, é excepcionais. Então, eu tenho Pedro Coelho, Renato Brasileiro, eu tenho Guilherme Madeira, Nestor Távora, esses caras, pô, que produzem sobre processo penal, são doutrinadores. Então, essa ideia de prova nominada e inominada, ela surge justamente disso, porque o que é que os doutrinadores fazem? Os caras estão na montanha, pensando nas coisas, pô, criando teorias, né? Desenvolvendo, estudando o processo penal, verticalizando os assuntos. Então, algumas coisas, a produção legislativa, ela já é mais lenta. Por isso que essa distinção de prova nominada, ela tem previsão legal e o procedimento previsto em lei. E a prova inominada? A doutrina vem trazendo sobre ela, mas ela não tem previsão legal. Sacou aí a diferença, Adriana, para não esquecer mais? Quando você fala em prova inominada, você vai lembrar dos doutrinadores, os cabos que ficam lá na montanha, pensando nas coisas, Renato Brasileiro, que são os doutrinadores dos Alpes suíços. O cara fica pensando em novas nomenclaturas, em novas teorias, que é só para ferrar com a gente. Né? E a prova nominada, ela é mais lenta. Inclusive, tu tirar uma foto, né? Tu é um desses doutrinadores aí da montanha. Pronto, foi com o balde desses caras, pô. Esses caras, pô. Foi o meu amigo, aí a gente subiu lá, o bicho disse, olha, pô, tu vem para aqui, né, criar essas teorias doidas aí. É isso. Então, prova nominada, ela tem sempre a sua previsão na lei e o procedimento também. Aqui o exemplo, reconhecimento de pessoas ou coisas. E eu trago aqui o texto do 226. Quando houver necessidade de fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. E aí o 226 vai trazer todinho. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deve ser reconhecida. A pessoa cujo reconhecimento se proceder será colocada, se possível, ao lado de outras que estiveram qualquer semelhança, convidantes com quem tiver de fazer o reconhecimento de apontado. Ó, cuidado disso aqui, ó. Prova nominada. Prova nominada, Bárbara, um exemplo de prova nominada. O reconhecimento de voz. A doutrina já falava esse reconhecimento de voz há muito tempo, mas ela não tem nem a previsão na lei, nem a previsão legal. Acho que foi no caso de Joesley Batista. Acho que Joesley Batista gravou Michel Temer numa negociata lá. O judiciário admitiu essa prova, porque é uma prova inominada, ou seja, a doutrina já falava, então teve que fazer essa prova com o reconhecimento de voz para ver se era de fato a voz do Michel Temer e deu positivo. A prova, um exemplo de prova nominada, ela vem trazendo pela doutrina, os caras já se desenvolveram sobre isso, só que o procedimento legislativo ele é muito moroso, né? Provavelmente, em algum momento, vá se tipificar, vai trazer essa previsão legal. Tranquilo? Então, cuidado sim, que eu ia falar isso aqui era que se você não observar a forma de colher essa prova aqui, ela não é uma presunção absoluta, beleza? Ela admite prova em sentido contrário.
Você pode produzir prova em sentido contrário, produção relativa, tranquilo? E se não observar qualquer procedimento desse aí a gente vai... Aí eu trago, por exemplo, a diferença de prova ilícita e prova ilegítima. É a próxima aula. Na próxima aula a gente vai trazer essa diferença aqui, vai aprofundar. O que, é que seria uma prova ilícita? É aquela prova colhida em inobservância com o direito material, ferindo o direito material ou a Constituição. Então, eu vou colher a prova ferindo a Constituição ou, por exemplo, o direito material. É exemplo mais que a doutrina mais traz, a tortura. Quando você tortura o sujeito, você está ferindo a lei, né, o direito material, e está ferindo também a Constituição. Então, tem uma prova ilícita. E o que seria uma prova ilegítima? O que seria essa prova ilegítima? Quando eu colho aquela prova com inobservância da norma procedimental. Então, eu tenho que o colhimento da prova ilegítima é endoprocessual, né, dentro do processo, ferindo a norma de procedimento, como, por exemplo, aí, né, não, quando eu colho uma prova ali do reconhecimento de pessoa e não observo o que a lei determina, eu acabo por colher uma prova ilegítima. Veja, eu trouxe uma tabelinha aqui para o senhor, não se desespera aí. Mas eu só queria trazer isso aqui, ó, porque a consequência disso aqui é que a prova ilícita, ela deve ser desentranhada, ou seja, deve ser retirada do processo e destruída. E a prova ilegítima, não. A prova ilegítima, você vai seguir a regra da nulidade. Se for uma nulidade relativa, eu tenho que ver se ela causa prejuízo. Se ela causou prejuízo à defesa, aí ela pode ser retirada do processo. Se não causou prejuízo, ela pode ocorrer a preclusão, ou seja, a defesa deve se manifestar sobre a prova ilegítima no momento oportuno. Se ela não se manifesta e não causou prejuízo, essa prova ela acaba sendo vai ocorrer a preclusão, tranquilo? A gente vai analisar isso aqui com mais tranquilidade. Vamos à frente aqui, senão a gente não conclui hoje. Vamos lá. Distinção entre prova nominada e nominada, aqui a gente falou. Não é possível que a parte utilize prova que não tem previsão legal. Aí eu falei que sim, né? Justamente a prova inominada, né? É possível porque vigora o processo penal o princípio da liberdade das provas. Livre convencimento motivado. Tem essa liberdade da prova, mas o juiz ele precisa fundamentar, beleza? Quanto aos meios de prova, dados os interesses indisponíveis em disputa no processo penal. Como aqui, no processo penal, os interesses são indisponíveis, eu estou aqui, tutelando a liberdade do sujeito, eu admito aqui, uma prova ainda que ela não tenha previsão legal, beleza? Desse modo, ainda que não haja previsão legal, é possível que a parte se valha de uma prova inominada, desde que seja meio de prova lícito, que não viole a ética e a moral, tranquilo? Então, se eu não viola a ética e a moral, e não é um procedimento nem ilícito, nem ilegítimo, é possível utilizar a prova inominada. Prova típica. Prova típica é aquela que tem um procedimento probatório previsto em lei. Eu tenho. O procedimento, ele tem a previsão legal. Beleza? A tipicidade do meio de obtenção de prova refere-se aos procedimentos probatórios regulados pela lei. Tranquilo? A lei vem trazer a regulação da prova típica. Razão, quando houver procedimento probatório previsto em lei, a prova será típica. Do contrário, será atípica. Muito comum, prova discursiva. Traga a diferença, candidato, entre prova nominada e nominada, típica, atípica, prova anômala, prova irritual, prova fora da terra. Esse tudo é nomenclatura que é para pegar a gente. Mas a gente vai caminhando por aqui. Então, faz isso, coloca todas essas nomenclaturas de prova, porque você vai repetindo, isso fica memorizado, tranquilo? Aí, como a reconstituição do fato delitoso está previsto no artigo 7 no CPP, trata-se de um meio de prova nominada. Entretanto, o artigo 7 no CPP não dispõe sobre o procedimento desse meio de prova. Assim sendo, trata-se de prova nominada, mas atípica. Ou seja, o que é que diz aqui o 7º? Trouxe aqui o texto do 7º para vocês. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo,
A autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. Esse artigo cai demais, ipsiliter, desde que isto não contraria a moralidade nem a ordem pública. Por exemplo, eu não posso fazer uma reconstituição do fato de um crime contra a dignidade sexual. Tranquilo? Porque aí eu posso ferir a moralidade ou a ordem pública. Então, essa aqui, a reprodução simulada dos fatos, apesar de ser uma prova que ela é uma prova nominada, ou seja, ela está prevista na lei, ela é uma prova típica. Por que ela é uma prova típica? Porque o próprio artigo 7 não diz como essa reprodução simulada dos fatos deve se desenvolver. Tranquilo? O CPP não destina o modo como deve ser feita a reconstituição do fato. Falei agora. Ou seja, prova atípica. Porque não tem o procedimento previsto na lei, no CPP. Diante disso, a doutrina sugere que, quando não houver procedimento probatório previsto em lei, é necessário se valer do procedimento probatório previsto em um meio de prova semelhante. Tranquilo? Prova anômala e prova irritual. A gente vai descer os detalhes aqui. A prova anômala é aquela utilizada para fins diversos daqueles que lhes são próprios. Em outras palavras, existe meio de prova legalmente previsto para a colheita da prova. Todavia, deixa de lado esse meio de prova para se valer de outro que tem finalidade diversa. A prova anômala é prova ilegítima, pois foi colhida em desacordo com a regra de direito processual. Beleza? Então, prova anômala. A prova ela é prevista... É exemplo de atuação policial que admite gravação, né? Atuação policial que admite gravação. Sim, sim. Ou seja, você tem uma prova que você admite um meio de prova, mas aquele meio utilizado, ele é utilizado como um meio diverso para outra situação. Beleza? Tem um meio que é previsto, mas eu acabo, de certa forma, desvirtuando o meio para utilizar em outra situação, tranquilo? Por isso que é chamado de prova anômala. Prova ritual é aquela colhida sem observância do modelo previsto em lei. Prova ritual. Prova ritual, colhida sem observância do modelo previsto em lei. Trata-se também de prova ilegítima, pois foi colhida em desacordo com o direito processual. O artigo 212, forma de colheita do testemunho. Das testemunhas. Ou seja, se o sujeito... meu amigo, é questão de sobrevivência. O professor Pedro Coelho disse que nomenclatura é questão de sobrevivência. Prova anômala. Existe a prova prevista em lei e o cara utiliza uma prova para fins diversos do que aquele previsto na lei. A colheita de depoimento. Ele diz aqui, que a prova ritual. Na colheita do depoimento da testemunha, se deve advertir a testemunha sobre a possibilidade, né, de a testemunha prestar o compromisso. Se ele não admite, é tido como uma prova ilegítima. Mas a gente sabe que a consequência da prova ilegítima é saber se trouxe prejuízo ou não. É mera uma irregularidade, tá ligado? Se você não colher o depoimento advertindo, para que o juiz esqueça de advertir a testemunha da obrigatoriedade de dizer a verdade. Isso é mera irregularidade. A gente vai para a teoria da nulidade. Se causar prejuízo, causa nulidade. Eu pensei que isso era um vício formal. É o vício formal, mas a gente... quando é um vício formal, perceba que a gente está atacando o procedimento, né? Está descumprindo o procedimento. Aí a gente leva para a teoria das nulidades. Aí vai ver se é uma nulidade que causa prejuízo ou que não causa prejuízo. Se não causa prejuízo, isso aí tem uma crítica pesada da doutrina, porque isso aí é um conceito importado lá do processo civil. E como no processo penal a gente pode interferir em direitos fundamentais do sujeito, a doutrina mais crítica vem dizer, você está importando um conceito do direito processual civil para o processo penal, que é essa teoria das nulidades. Mas tanto a doutrina majoritária como a jurisprudência vem caminhar nesse sentido aqui da prova ilegítima, que é aquela prova colhida em observância de regra procedimental dentro do processo. A consequência é aí a teoria das nulidades. A gente vai observar ela com mais profundidade na próxima aula, tranquilo?
O 212 diz: as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente a testemunha, não admitindo o juiz aquelas que podem induzir a resposta. Não